Olá, bom dia para quem está me assistindo de dia, boa tarde para quem está me assistindo de tarde, boa noite para quem está me assistindo de noite. Eu sou o presbítero Reinaldo Soares, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central de Manilha e também sou professor de História. Bom, o nosso assunto de hoje ele é muito importante, muito interessante. Nosso assunto de hoje é a questão do Jesus histórico. Com licença que eu vou me posicionar aqui atrás para que nós possamos discorrer melhor sobre essa questão. Vamos lá. Essa questão do Jesus histórico, como ela surgiu? Bom, há mais ou menos um século ou 2 séculos atrás, os críticos da Bíblia, eles punham dúvida na existência de Jesus. Eles perguntavam se houve realmente um homem chamado Jesus, seu nome aportuguesado, ou Yeshua, seu nome hebraico, lá na região da Palestina. Então, alguns diziam que Yeshua nunca tem existido, Jesus não existiu. Outros duvidavam. Então surgiu essa questão sobre a busca do Jesus histórico. Essa questão da crítica às Escrituras, ela é uma influência do Iluminismo, lá do século XVIII, que passou a abrir mão das crenças e dar mais valor à razão. Nesse caso, o ateísmo é uma tendência e não no caso que há alguma prova de que Deus não exista, que Jesus não existiu. O ateísmo é apenas uma tendência valorizando mais a razão do que a experiência religiosa. Nesse caso, essas dúvidas sobre a existência de Jesus, ela pouco a pouco foi rejeitada. E um dos motivos dos quais hoje praticamente todos os estudiosos sérios acreditam na existência de um homem chamado Jesus, por conta de que uma religião tão grande quanto o cristianismo, a maior religião do mundo, seja fundada sobre uma pessoa que nunca teria existido. Por exemplo, ninguém duvida da existência de Maomé, o fundador do islamismo, todos sabem que ele viveu. Ninguém duvida da existência de Siddhartha Gautama, o fundador do budismo. Ninguém duvida da existência de Confúcio, fundador do confucionismo. Então, por que duvidar de Jesus? Por que duvidar de Jesus? Nesse caso, essa comparação ela fica como lógica. Também essa teoria da não existência de Jesus, ela foi colocada por terra pelo fato de historiadores judeus e romanos que não tiveram qualquer filiação ao cristianismo terem mencionado a existência de Jesus. Então, ou do movimento fundado por ele. Então, por exemplo, existe a informação dada por Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, contemporâneo do apóstolo Paulo e secretário do imperador Tito. Ele, em seu livro História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, para ser mais exato, ele fala sobre Jesus, ele menciona Jesus. Ele diz que Jesus era um homem que fazia grandes obras e que seus discípulos acreditavam que ele ressuscitou. Além dele, historiadores romanos também mencionaram, por exemplo, a existência de um tal de Crestus. Seria essa pronúncia uma versão do nome Cristo. Então, historiadores como Tuetônio
mencionaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse caso, os historiadores, eles buscam um elemento externo, eles buscam documentos externos para detectar a historicidade de um personagem. Então, por exemplo, para comprovar de que Jesus realmente existiu, eles buscam fontes fora da Bíblia, de autores não cristãos, que mencionem a pessoa, nesse caso, do Senhor Jesus. Então nós temos fora do cristianismo o testemunho de Flávio Joséfo, o testemunho de Suetônio, o testemunho de Tácito, outro historiador romano, que cita a pessoa do Senhor Jesus, então, nesse caso, no mínimo 3 pessoas que citaram o Senhor Jesus, e essas pessoas não são crentes, não eram cristãs, não praticavam a religião fundada pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2. Então, nesse caso, há sim testemunho extrabíblico da existência de Jesus. Haja vista que, interessante colocar, que de todos os homens que já pisaram nessa terra, aquele que tem o maior número de biografias do mundo é Jesus Cristo. Então existem centenas e centenas de biografias de Jesus no mundo. Não só de autores cristãos, mas também de autores sectários, que escreveram a vida de Jesus. Biografia significa descrever a vida de alguém. Então, nesse caso, Jesus é o personagem histórico com o maior número de biografias de todos os tempos. Depois de Jesus, a estimativa desses estudiosos recai sobre Lutero. Então, nesse caso, o personagem que já viveu, que tem o maior número de histórias contadas, registradas em livro, é Jesus. Primeiro. Em segundo, é Martinho Lutero, reformador alemão do século XVI, fundador da Igreja Luterana. Então, nesse caso, dada a informação e comprovado textos extrabíblicos que mencionam a pessoa de Jesus, então assim está comprovado o elemento de que houve realmente um Jesus, um homem chamado Jesus, que viveu em Jerusalém e que é fundador da religião cristã. Então, o que fomenta a existência do Jesus histórico são essas informações extrabíblicas, ok? Fora da Bíblia. A palavra extrabíblico significa fora da Bíblia. Isso levou alguns teólogos neoliberais, como o Rudolf Bultmann e outros, Schleiermacher, a idealizarem ou fazerem uma jornada intelectual em busca do Jesus que existiu. Infelizmente, neste caso, esses autores tiraram o elemento sobrenatural da pessoa do Salvador para identificar o Jesus histórico. Nesse caso, o Jesus sem os milagres, ok? Então, já se sabe, com certeza, por conta desses autores extrabíblicos, de que realmente Jesus viveu. E também por conta da religião fundada por seus seguidores. Então, esses autores que não acreditam na veracidade histórica da Bíblia Sagrada, eles vão duvidar dos milagres de Jesus e vão tentar
a partir do texto sagrado e do testemunho histórico dos autores antigos, o Jesus que realmente existiu. Será que esse Jesus é o Jesus da Bíblia? Bom, eu tenho certeza de que sim. O Jesus histórico é o Jesus da Bíblia. Ele realmente existiu. Não são só, ou não foram só os seus seguidores que testemunharam a sua existência. Autores incrédulos também testemunharam da grande influência que o Senhor Jesus deixou. E é notável o testemunho de Flávio Joséfo de que Jesus, ele fez grandes obras. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a informação que eu quero deixar para vocês neste dia. Eu espero que ela tenha sido muito proveitosa. Espero também que tenha sido muito interessante, que vocês tenham gostado. Peço por gentileza, aqueles que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, e os que se inscreveram, viram esse vídeo e gostaram, deem um like aí, por favor, ok? Muito obrigado, a paz do Senhor, tchau, tchau.